Pergunta aqui, ó. Doutor, fale sobre a ansiedade e o medo de falhar e dicas para uma boa ereção e não sofrer com ejaculação precoce além de medicamentos. Ansiedade de performance. Mas isso é bem comum de acontecer. Ele fez um monte de tratamento, Geralmente fez exame, o homem daí... não conta pra ninguém, não vai contar nem pro amigo. Não, ele é meu amigo. Pode acontecer, tipo... e acontece, o homem tá lá naquela pressão de impressionar, de ter ser lá, perfeito. de ser perfeito, de fazer uma super performance e chega na hora não consegue. Então isso é um tipo de disfunção erétil psicogênica. Então tem que ser tratado. Qualquer idade? Qualquer idade. Não precisa... Não é para os mais novos isso, não acontece com os mais novos. Acontece com os mais novos também. Uhum. Mais com os mais novos? Ou... Não, qualquer idade pode acontecer. Qualquer idade pode acontecer. E daí aquele homem que começa a envelhecer e começa a já ter uma disfunção orgânica, então começa a não ter mais aquela ereção que tinha antes, a partir do momento que ele começa a ter ali, a perceber isso, falhar, e isso daí vem em cima, tipo, o medo de falhar de novo, fica um fantasma. O medo de sentir medo, Um fantasma assombrando o homem o medo de falhar, o medo de não... Porque isso é muito importante pro homem, né? Então... Mas isso no casamento não acontece, né? Claro que acontece. O medo de falhar no casamento. Claro, acontece. Acontece? Mas... Nossa, mas eu não consigo entender. Bom, não, acontece, porque o homem não quer passar por isso, né? Mas nem com a esposa que tá, sei lá, 20 anos. Mas ele não quer passar por isso. É constrangedor mesmo sendo com a esposa que tá lá há 20, 30 anos. Eu tenho a noção seguinte, o dia que falhar, eu vou procurar o médico no outro dia. Cara, falhou, eu vou lá. Doutora Bianca. Não tenho coragem. Agitamos o brode. Como é que eu falo? Não, se tiver que mostrar, eu vou. Não, porque, tipo assim, eu vou procurar ajuda no outro dia, cara. Falar, doutor, eu acho que é algo mas natural, tem muitos cara. homens que não procuram ajuda. Tem muitos homens que ficam sofrendo sozinhos. Aí eles ficam buscando alternativas, tomando chá, buscando alternativas na internet. Aí acabam caindo em golpes, comprando suplementos que não funcionam, golpes. Até essa semana estavam usando, tem páginas usando imagens de médicos, aí estavam usando lá uma imagem minha do YouTube, tirando pra vender um negócio que não era. Não era eu vendendo. E caríssimo, sabe? Muito mais caro que pagar uma consulta. Muito mais caro do que comprar, às vezes, uma medicação de farmácia que a gente poderia prescrever. Só que lá fica na surdina, né? Fica na surdina. Você quer resolver aquilo, porque isso incomoda muito o homem. Gera muita frustração, gera muita angústia, muito constrangimento. E então, eu tô ali na internet falando porque eu vejo que quanto mais aquele homem que está sofrendo, ele vai vendo eu falar, vai vendo eu contar a história, ele vai confiando mais. E quando ele vem na consulta, é como se ele já me conhecesse. Então, a ansiedade, o medo de falhar é uma coisa que assombra muitos homens. E o homem que vai para uma relação e ele pensou, cara, será que vai dar certo? A chance de dar errado já é muito grande. Então, um bom desempenho, uma boa ereção vai acontecer se você está relaxado, se você está tranquilo. Que isso é como se você ativasse o mecanismo de fuga, né? Quando um homem... isso acontece muito com um homem que já teve uma experiência ruim e aquilo vai assombrando ele para uma próxima relação. É como se fosse o cérebro dele falando, vai dar ruim, você vai se frustrar, é melhor você sair correndo daí. Aí você não vai estar relaxado o suficiente para ter uma boa ereção. Se isso está acontecendo com uma frequência, tipo, isso aconteceu uma vez ou outra, então é muito importante que o homem acaba se conhecendo, tenta se tranquilizar, mas está acontecendo com uma certa frequência, tenta procurar ajuda de um urologista, né? Tipo, eu tenho vários pacientes que sofrem disso, que eu trato, que eu acompanho, e a gente vai tratando mesmo com medicação, mas tem que ter associado o tratamento psicológico para ele ir aprendendo a bloquear esses gatilhos mentais, ele ir aprendendo a como se tranquilizar, ir aprendendo a fazer, às vezes, até exercícios durante a masturbação, para ir ganhando confiança e conseguir... É o tipo de disfunção que é difícil eu já imaginei a pessoa tratar. jogando bola fazendo exercício durante a masturbação. Pô, toca a bola e para de... E é o tipo de coisa que pode realmente atrapalhar. A masturbação, tinha uma pergunta sobre masturbação. A masturbação, ele faz bem pro homem nesse sentido ou não? Então, a masturbação, se for feita de forma exagerada, com um vídeo pornográfico, pode fazer mal.
né? Tipo, de Aham. forma exagerada, sempre associada a vídeo. O homem pode criar vícios ali que ele não consegue depois reproduzir na relação e ter dificuldades na relação. Mas a relação, a masturbação, ela é o primeiro contato do homem sexual é com a masturbação. Primeiro, né, geralmente. E é uma forma do homem ter um autoconhecimento, é uma forma do homem aprender a controlar, uma forma do homem conhecer como que é a sensação antes do orgasmo. Então a masturbação pode sim fazer bem pro homem. O que não pode é o exagero, né? Então tudo em exagero Mas faz assim, mal. mas a masturbação não é uma causa da ejaculação precoce, por exemplo. Se o homem tem o hábito de sempre se masturbar rápido, pode, né? Virar, tipo, virou que aquele homem se treinou a ser rápido. Mas é bem comum. Eu tenho. É mais fácil masturbação causar ejaculação retardada, que é aquele homem que tem Deixa eu dificuldade. entender. O que é é tipo que demora muito. Demora muito. Tem homem que é rápido demais. 30% dos homens sofrem Obrigado, por mamão. serem. A gente come ao vivo, por favor. Como eu vi, aqui. Tem 30% dos homens, eles podem ser rápidos demais, é muito comum. E tem lá 4, 5% que vão ser tem ejaculação retardada, tem a dificuldade de chegar ao orgasmo. Cala a boca, Pia. E daí tem aqui no meio os homens que são normais, né? Tipo, entre os rápidos e os que são, tem os homens que são normais. Mas não existe aquele cara, daí tem... Sempre, a ejaculação ela é um reflexo. E tem muito homem que tem aquela ilusão que ele vai ter um controle total, assim, igual um botão, entendeu? Que é tanto ter o controle e o orgasmo, ele vem no momento de descontrole, de entrega, né? Então... Tira o dedo daí! Esse corte foi bom. Me diz uma coisa. Você falou em rápido, retardado e normal. O que que é? O retardado eu sei que é 20 minutos. O retardado é aquele homem que tem muita dificuldade, mesmo querendo chegar lá não consegue, e às vezes passa de 20 até 40 minutos e não Nossa. chega, e às vezes só com a masturbação. Isso, pra mulher isso é um saco, né? É muito chato, é muito ruim, gera frustração, gera angústia. E daí pode estar associado com questões hormonais, pode estar associado com realmente vício na masturbação, com um medicamento que usa. O que ou é às vezes considerado medo. vício em masturbação? Queremos dados. Não, um vício, tudo aquilo que está prejudicando a tua vida normal, se você está atrapalhando tuas atividades para fazer aquele ato, é considerado vício, né? Tipo, cara, a gente tá entrando ao vivo, para com isso. É hora de parar. Ou médico. tipo, tá no trabalho, tem que interromper o trabalho para fazer o ato. Ou isso daí é considerado um vício, né? Não, mas isso é coisa Tá adolescente. prejudicando, tá trocando, né? Tipo, em vez de ter relação, tá trocando pela masturbação. Então isso... Mas já é um desvio estranho, né? Já é Mas uma a coisa pra pornografia tratar. realmente Só que tudo assim, o dificulta, né? desvio sempre vai ser considerado quando isso tá prejudicando a sua vida, né? Que a sexualidade, a forma como a nossa sexualidade, ela é muito diversa, muito ampla. Não existe um padrãozinho, assim. Tem gente, tanto até em várias questões, tipo, o tempo de uma relação, o número de relações, é muito diverso entre pessoas. Então... Vai depender também da parceira, e né? o desvio, que vai ser considerado um desvio, um transtorno, é aquilo que tá prejudicando o homem, a vida do homem, né? Tá prejudicando, é um desvio. Tipo, se tá te prejudicando, se tá te atrapalhando, aí você tem que buscar ajuda. Tá. Tá, 20, 40 minutos, aquele homem que demora para... E o que é precoce? O precoce são 3 critérios. Tem a questão do tempo, mas não é tão importante. Porque se ele tá satisfeito sendo rapidinho, não é precoce, né? Porque precoce não é uma doença. Mas e a mulher? Ele tá fazendo, Mas e a às vezes a mulher? mulher também tá, né? Porque a mulher tirou a meia e ele... Às Acabou. vezes, não tô falando, tem casos extremos, assim, é um caso óbvio, né? Um caso extremo que, tipo, nem conseguiu penetrar. Mas tem casos, às vezes, de homens que duram 3 minutos, 5 minutos, que às vezes, numa visão de outro homem, aquilo é ser rápido, pra ele é normal, porque ele e a mulher se entendem bem assim. Então, a questão de tempo, se for ver a questão de o que os livros falam, o que os guidelines falam, seria menos de 1 minuto para um cara que é primário, e menos de 3 a 5 minutos pro cara que tem uma ejaculação precoce secundária, que é aquilo que tem uma causa, né? Então isso é muito rápido. Aí chegou o cara, não, 6 minutos eu não vou tratar, 6 minutos não tá aqui no livro. Claro que não, porque se ele tá sofrendo, tem a sensação que não tá o controle, não tem o controle, e tá frustrado, até porque ninguém fica no relógio, né? Olhando pro relógio na hora do sexo.